Olha só, eu queria aproveitar, dividir com a Carol não me divide com ninguém. Ela Não, eu veio gosto de pra cá, exclusividade. mas eu divido a história dela com vocês. Eu propus isso. Eu acho que vem tanta gente bacana aqui e do mesmo jeito que eu gosto de escutar, eu acho que algumas histórias podem inspirá-las também. E com esse objetivo, eu quero que a Carol conte a história dela. Carol, eu quero que você conte, fala quem é você. Sim. E conta como a sua história começou. Tá. Então, assim, eu sou a Carol, da Gold Silver, mas não tem como eu falar de mim sem falar um pouco da minha mãe, que na verdade a nossa empresa tem 30 anos, mas quem começou tudo foi a minha mãe e o meu pai, né? E a minha mãe começou vendendo pulseirinhas, ela comprou 6 pulseirinhas e começou vendendo de porta em porta. Ela não tinha dinheiro nem para comprar o mostruário, que é aquele rolinho que a gente usa para vender, né? E aí ela mesma fez. Ela tinha dinheiro para comprar 6 pulseirinhas, foi lá, comprou. Ela fez o próprio mostruário dela e saiu vendendo. E assim surgiu a Gold Silver, né? Ela foi crescendo, foi das 6 pulseirinhas, ela vendeu as 6, comprou 10, depois comprou 12. Aí ela tinha uma mala, daí ela tinha 6 malas. E assim foi, né? Chegou uma hora que realmente ela não tinha mais como sair para vender, porque ela tinha 6 malas. E coincidiu na época que meu pai estava se aposentando do grupo Pão de Açúcar. O pessoal da nossa época lembra, né? Do Jumbo Eletro. E aí, meu pai falou, meu bem, vamos descansar? Vamos tirar férias? Vamos relaxar? Ela falou, não, vamos trabalhar. A história, o pai da Carol foi um cara incrível, super visionário, mas a história começou por conta da sua mãe. Sim, sim. O meu pai realmente era muito visionário, muito experiente, porque ele já vinha do ramo do comércio. Mas quem tinha o olhar do produto, na verdade, era minha mãe, né? E a venda em si, né, sim, Carol? Sim, minha mãe muito vendedora, muito. Minha mãe é ótima. E aí montamos a primeira loja lá em Botucatu, que era no fundo de uma galeria, bem discreta, bem humilde. Tanto que todo o dinheiro da aposentadoria do meu pai foi para vidro, espelho, carpete, na época usava carpete, né? E montamos a loja com a mercadoria que a minha mãe tinha. Não, mas antes a loja começou, o espaço era no seu quarto. Era no meu quarto. A gente tinha um quarto que eu dividia com a minha irmã. Minha mãe colocou uma cortina no meio do quarto. E aí ficou metade loja, metade quarto. Depois o negócio foi crescendo, virou o quarto inteiro, era loja, a gente não tinha mais quarto. E aí depois que foi para a primeira loja, é verdade. E aí era assim, no fundo de uma galeria, bem discreto, e todo o dinheiro foi para reforma. E acabou que inaugurou a loja com as 6 malas que minha mãe já tinha. Em 3 dias, acabou tudo. Não tinha mais coisa para vender. Eles tiveram que fechar a loja, ir para São Paulo, comprar mais coisas. E eu me lembro que na época eu era criança e eu fui com eles, tinha tanta coisa no carro, tanta coisa, que eu vim com a perninha encolhida assim do carro, sabe? Eu era criança, né? Mas me marcou muito porque realmente a quantidade, o volume de coisas que a gente trouxe era muito grande. E acho que esse era um diferencial da minha mãe, assim, ela sempre trouxe muita novidade, muito lançamento. E acho que esse é um dos sucessos da Gold Silver, assim, que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente vende brincos de R$10 e de R$10.000 na mesma loja, com o mesmo atendimento, com o mesmo cafezinho, com a mesma estrutura. Então, quer dizer, todo mundo é muito bem-vindo e muito respeitado, independente do valor que você vai comprar. Isso é muito legal. Não, e nessa hora a gente comenta sobre as versões, né? Que a mesma Carol estava me dizendo assim, que ela demorou para entender que o mesmo cliente dela poderia comprar um dia um brinco de R$10. Explica isso. É porque assim, isso sempre foi uma dificuldade do nosso marketing, porque a gente vende joia, semijoia, óculos de grau, óculos de sol, relógio, e essas diferenças de preço, tanto no óculos, então você tem óculos de 200 e tem óculos de 2.000. Você tem relógio de 300 e relógio de 30.000.
Então, assim, isso sempre foi uma dificuldade para o marketing, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje, que todo mundo fala, tem que nichar, tem que nichar. A gente não tem nicho nenhum, depende para todo mundo. Então, sempre foi uma dificuldade isso. E aí, aquele curso que a gente foi fazer junto, a gente fez uma viagem, um curso, e veio uma pessoa que falou para mim, falou, viu, mas isso não é uma dificuldade, isso é um diferencial. Porque eu falava assim, quem é meu público? É o de R$ 10 ou de 10 mil? E aí veio uma pessoa, me chamou no canto e falou assim, viu, todo mundo é a mesma pessoa, você não tem vários públicos, você tem a mesma mulher. Porque ela falou assim pra mim, se eu for pra praia, eu quero um brinquinho mais baratinho pra eu ir pra praia. Agora, se for meu casamento, eu quero um brinco de R$ 10 mil. E é a mesma pessoa que vai comprar. E é verdade, porque a gente tem várias versões, a gente tem vários momentos, né? Eu também, se eu for pra praia, eu vou querer comprar, às vezes, um short mais simplesinho, uma rasteirinha, um chinelinho. Um outro estilo que você não usa. Hoje exatamente. você não estava experimentando, você falou, mas eu acho que esse vestido não tem a ver comigo. Eu falei, mas Carol, não tem a ver com você trabalhando, mas você não está indo pra praia. Exatamente, são né? momentos. Todo mundo precisa de vários papéis, assim, Sim. cumprir vários papéis. E aí a gente entendeu que a gente atende a mulher, independente se ela quer um brinquinho de R$ 10 para ir pra praia ou se ela quer uma joia pro casamento, tá tudo certo. E aí, conta pra onde vocês avançaram, eu quero que você chegue em Marília. Tá. Bom, a gente tinha essa lojinha de Botucatu, depois foi para uma loja maior em Botucatu, fomos para Bauru, que era o sonho do meu pai, que a gente conseguisse chegar lá. E Bauru foi muito difícil, porque a gente queria ir para o Bauru Shopping, e por muito tempo eles negavam a entrada da nossa loja lá, porque já tinha outros concorrentes. E a gente foi para o Calçadão. Fomos para o Calçadão de Bauru, uma loja enorme, 400 metros quadrados, gigante. E Bauru Shopping, Boulevard, Getúlio Vargas, Calçadão, a gente tem loja em tudo em Bauru. E fomos para Marília. Marília sempre foi um sonho, sabe aquela coisa assim, que brilhava os nossos olhos, né? Você até usou uma palavra como que era o nosso desejo, é porque a gente via que Marília realmente tinha potencial, foi isso que você falou. Marília realmente tinha potencial. É famoso, né? O comércio em Marília é famoso. E a gente queria isso por muito tempo e por alguns motivos não deu, até que foi. Inauguramos a loja em Marília agora faz um ano, quer dizer, faz um ano e alguns meses, que foi novembro do ano retrasado. Mas a gente sentia que faltava algo a mais, né? A loja estava indo, mas ainda faltava alguma coisa. A gente sabia que ela estava longe do potencial daquela loja para aquela cidade. E aí foi quando eu resolvi me mudar para Marília. Eu acho importante a gente ver, quando a gente empreende, que horas que você tem que estar mais perto, que horas que você pode delegar, que você pode se afastar, que horas você tem que voltar. E é o momento que eu voltei. Eu voltei, assim, muito direcionada para a loja de Marília, para o marketing, para as vendas, para o produto. Então, eu fico ali o tempo todo dedicada realmente para aquele negócio dar certo, né? Carol, eu queria que você falasse duas coisas. Eu queria que você falasse a diferença, como é a sua gestão agora, diferente do seu pai e da sua mãe. Pensando assim, que a gente pode contribuir para quem está assistindo. E eu quero que você comente, uma vez você comentou comigo, e eu achei muito interessante assim, a Carol me falou que no começo a mãe dela reinvestia. Tudo que ela vendia, ela reinvestia. Ela demorou muito tempo para tirar esse dinheiro. O que eu penso hoje em dia? Muita gente precisa, por necessidade, precisa se reinventar. Mas muita gente que foi, por exemplo, o meu exemplo, era uma questão de realização pessoal. Eu não estava me conformando de estar na minha casa cuidando de criança sem produzir, sem fazer nada. Sim. Então, o meu marido sustentava a casa e eu cuidava da minha filha, eu não precisava tirar aquele dinheiro. Então, a gente pode começar aos poucos, né? Sim, eu acho que, na verdade, o segredo do sucesso do empreendedor é aquele que, antes de abrir, ele já tem a reserva não só para o investimento inicial, para se manter durante esse período. Porque minha mãe tinha 6 pulseirinhas. Se ela vendesse 6 pulseirinhas e ficasse com o dinheiro, ela ia ter sucesso até as 6 pulseirinhas. E, na verdade, você precisa destinar a sua verba para reinvestir. Lógico que para isso você precisa, como a Mônica falou, ter alguém por trás para bancar a casa, para você poder ter isso, né? Talvez não seja a realidade de algumas pessoas, mas pode ser a realidade de muitas outras mulheres que
como a Mônica disse, ela quer algo para si, né? Para sua autoestima, para sua realização profissional. Porque, Carol, assim, o público as minhas seguidoras, as minhas amigas, as minhas clientes, tem muita mulher que me pede ajuda, que tem vontade de fazer alguma coisa e não é uma cobrança do marido, não é uma questão financeira, é simplesmente para se realizar, para se sentir útil, né? Para se sentir útil. E assim, a gente tem a ideia que as coisas têm que começar muito grandiosas, né? A gente fica jogando a nossa felicidade lá para frente. Então, assim, o dia que acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Não, então eu preciso de um equipamento, um investimento de não sei quanto, uma estrutura. E não é isso, né? Não é. Eu acho que a alegria e a satisfação vem exatamente por você começar pequeno. Justamente aí. E sabe outra coisa que também causa muito medo das pessoas no começo? O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? E eu lembro que você também passou por isso, né? As pessoas falavam de você. E hoje você tem muito mais sucesso nessa profissão do que na sua profissão anterior. Mas olha como são as coisas. O dia que eu venci essa crença que eu tinha, eu colhi muito mais frutos do que qualquer crítica. Sim. Aliás, eu nunca levei uma crítica. Eu tinha preconceito assim, porque por eu ser psicóloga, era psicóloga, bem-sucedida. Primeiro que eu tinha um luto, né, em relação à psicologia ainda. Eu sempre amei ser psicóloga. E eu precisei mudar, né? E aí eu tinha um luto, eu pensava assim, o dia que eu assumir que eu sou empreendedora, que eu sou empresária, eu vou assumir que eu não sou mais psicóloga. Eu tinha um processo e também tinha um preconceito, porque assim, nossa, agora eu vou voltar, era psicóloga, como assim? A fulana de tal agora vende roupa. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, pelo medo da crítica do outro. O dia que eu venci isso e pensei, olha, eu não tenho para onde correr, eu vou enfrentar, e dei as caras e coloquei Moda da Malinha by Mônica Domingues, eu fui muito bem acolhida. Aquilo que eu tinha medo aconteceu exatamente o contrário. Exatamente. E a Mônica, assim como a minha mãe, também começou pequeno. Você não começa com uma grande estrutura, né? É sempre assim. E a gente estava falando de crenças, né? Essas crenças que a Mônica falou. E eu, particularmente, também passei por uma fase que agora eu também estou me libertando das minhas crenças, né? Eu me mudei para Marília há pouco tempo, a Mônica foi me visitar. E a Mônica falou, nossa, como você tá diferente, porque quando eu morava em Bauru, poxa, a gente tem a loja há 30 anos, né? Então, assim, em Bauru há 18 anos. Então, a maioria das pessoas conhecem a minha empresa lá na nossa cidade, as pessoas me conhecem. Então, eu não tinha aquela necessidade de fazer o networking. A Carol não tinha a necessidade de fazer o networking e ela tinha um certo preconceito. Ela achava assim, que se ela falasse que ela era a dona da Gold, ela ia soar como uma arrogância. Eu achava que eu podia estar lá querendo se aparecer, mas é crença limitante e é aquilo exatamente que a gente estava falando, é lidar com a opinião do outro. Né? Exatamente, mas aí, e eu achava assim, bom, primeiro que eu adoro vender, né, sempre vendi tudo e dos outros, eu achava, imagina, eu saía do lado dela falando, você nunca foi na loja da Carol? Olha, isso aqui é da loja da Carol. Ai, você não conhece. E aí ela ficava brava. Um dia a gente questionou. Eu falava, mas eu não entendia isso. Porque eu achava que a pessoa que foi... Até deixa eu dar um detalhe. Vai. Eu acho, assim, que a forma com que a gente se relaciona, se posiciona em relação à nossa marca faz toda a diferença. Com certeza. E aí a Carol mudou para Marília... E eu conheci uma nova Carol. Eu fui prestigiá-la porque eu adoro a Carol. A gente tem amizade, madrinha de casamento, amizade de anos. Eu adoro estar perto de gente que é guerreira, que é deliciosa de conviver. A Carol é tudo isso. Mas eu gosto de prestigiar também. Eu sabia do desafio da Carol, de mudar de cidade, de enfrentar uma nova condição, postura em relação à loja, né, Carol? Sim, porque eu cheguei para uma cidade que não me conhecia,
que não conhecia a minha loja, enfrentei muitas dificuldades e tive que me reinventar, vencer essa crença de que o que eu estava ali era defendendo o meu negócio, eu só estava falando quem sou eu, é só isso. E de forma alguma, eu nunca fui uma pessoa arrogante, então era uma crença achar que eu estava sendo arrogante, eu não estava. Eu tô rindo porque aí eu fui prestigiá-la, fiz questão de ir, né? Aplaudir de perto tudo isso. E aí eu cheguei, primeiro comércio que a gente entrou. A gente foi na entrou, sorveteria. aí nós fomos na sorveteria. Aí ela